Olá pessoal, vamos então agora resolver o exercício da lista, o exercício número 2, que falava sobre a composição das tintas. Vamos fazer uma breve leitura aqui só para recapitular. A firma LCL Tintas Limitada produz dois tipos de tintas: seca rápido, que vai ser intitulada como SR, e super seca, como sendo SS. Ambas são produzidas a partir de uma base de silicato e de óleo de linhaça, que são adquiridos pela LCR de vários fornecedores. Atualmente, apenas duas soluções preliminares estão disponíveis no mercado, além dos produtos isolados. A solução do tipo A contém 60% de silicato e 40% de óleo de linhaça, e a do tipo B contém 30% de silicato e 70% de óleo de linhaça. O preço da solução A custa 50 centavos por litro e do tipo B custa 75 centavos por litro, enquanto o silicato e o óleo de linhaça isoladamente custam R$ 1,00 e R$ 1,50 por litro. Cada litro de SR requer, no mínimo, 25% de silicato e 50% de óleo de linhaça, e cada litro de SS requer, no mínimo, 20% de silicato e, no máximo, 50% de óleo de linhaça. Formule um problema de programação linear para determinar quantos litros de cada solução e de cada produto puro devem ser encontrados para produzir exatamente 100 litros de SR e 250 litros de SF. Então veja, nesse problema ele tem aqui uma série de opções para fazer a composição dos dois tipos de tinta, da tinta SR e da tinta SS. Ele pode comprar a solução do tipo A e do tipo B, uma ou outra também, ou ele pode comprar os componentes puros para fazer a produção. Observem que tem uma vantagem de usar a solução, que é em relação ao preço. O custo do preço por litro é muito menor do que o custo do litro dos produtos isolados. Isso então me remete a uma vantagem financeira, vantagem do custo. No entanto, tem uma desvantagem em relação à composição desses produtos, né? Porque a solução do tipo A tem uma parte dela que é silicato e outra parte é óleo de linhaça, assim como a do tipo B. Então eu tenho que fazer um balanço aqui entre a composição e o preço e verificar qual a relação melhor. Para não ficar fazendo isso no chute, obviamente que a gente faz uso da programação linear. Então, o primeiro passo aqui é a gente definir as nossas variáveis. E para facilitar a visualização, em vez de eu ficar utilizando x1, x2, x3, x4 até a última variável, eu vou utilizar variáveis associadas ao tipo de tinta e a tipo de solução ou de produto isolado que eu tenho para compor a tinta. Então, eu vou chamar da seguinte forma aqui os itens. Vou chamar de A de SR, assim, a quantidade da solução A para fabricar a tinta SR. B de SR vai ser a quantidade da solução B para fabricar a SS. Opa, se é para fabricar a SR. Escrevo uma coisa e faço outra. Então aqui, para fabricar SR. S de SR
é a quantidade de silicato para fazer SE. Outra colocado com SS. O de SR, quantidade de óleo de linhaça, tá? Vou só colocar óleo para fazer SE. E eu posso fazer uma atribuição muito similar para a tinta SS. Então, A de SS, a quantidade da solução A para fazer SS. B de SS, quantidade da solução B para fazer SS. S de SS, ou um triplo S aqui, quantidade de silicato para fazer SS. E aqui, O de SS, quantidade da substância pura ou da substância isolada, óleo de linhaça, para fazer o SS. Então veja que eu tenho ao todo 8 variáveis. Então são elas que vão compor aqui a minha função objetivo e as minhas restrições, tá certo? Então, o primeiro passo. O que eu tenho que fazer? Qual é o meu problema que é ser resolvido? Então, eu tenho que fazer uma produção de 100 litros de um item e de 250 litros do outro. E para fazer essa produção, eu vou ter que gastar algo. Eu vou ter que montar essas tintas de acordo com as soluções disponíveis ou os produtos isolados. Então, o custo por litro de cada um deles está aqui. Se eu tenho essa quantidade aqui sendo medida em litros de cada um dos itens utilizados, sabendo o tanto de litros que eu utilizei de cada uma das soluções ou dos produtos isolados, eu sei o custo total para mim, ou eu sei o custo total para eu produzir todas as quantidades necessárias da tinta SR e da tinta SS, ou seja, 100 litros de uma e 250 litros da outra, respectivamente. Então, o meu problema aqui é um problema de minimização de custo, já que eu tenho o objetivo de montar as tintas e entregar essa quantidade e gastar o mínimo possível, ou gastar o menor custo possível. Portanto, aqui monto a minha função objetivo da seguinte maneira. Vai ser uma minimização da minha função objetivo, que faz o seguinte. Deixa eu só subir um pouquinho para lembrar dos preços aqui. Isso. O preço da solução é 50 centavos por litro. Por exemplo, então se eu usar A para compor SR, eu vou ter aqui 0,5, que é o custo de cada litro utilizado
da solução do tipo A. Posso utilizar ele para compor a SR. Posso utilizar também a do tipo B, que custa 75 centavos para compor a tinta SR. Então, mais 0,75 de B, SR, mais R$ 1 para silicato, ou seja, 1 vezes SSR, então vou deixar só SSR, e mais R$ 1,50 por óleo de linhaça, por cada litro utilizado. Isso é só para a composição da tinta SR. Tem os mesmos custos para cada litro desses componentes para a tinta SR, ou seja, então eu tenho que repetir aqui. Mais 0,5 A GSS, 0,75 B de SR, SS, mais S de silicato para a tinta SS e mais 1,5 para a tinta SS, quando eu utilizar óleo de linhaça. Certo, pessoal? Então essa é a minha função objetivo. Ficou meio espremidinho assim e diminuindo, mas se eu quisesse organizá-lo, eu poderia colocar em evidência aqui os termos que são comuns à solução A, os termos que são comuns à solução B e os termos que são comuns a silicato e o meu óleo de linhaça. Eu vou deixar assim por uma questão de ordem, até para não confundir na hora de utilizá-lo na montagem do simplex, tá bom? Agora vamos às condicionantes, às minhas restrições. Vamos começar por essas mais simples aqui, ó. Qual que é a minha entrega? Eu tenho que entregar 100 litros de SR. Bom, mas como é que eu componho a tinta SR? Tá aqui a composição. Eu componho a tinta SR com solução A, ou B, ou S, ou O. Então todas elas podem entrar, como eu não sei exatamente o quanto de cada uma entrou, eu coloco esta condicionante. Vou colocar em destaque aqui, só para ficar diferente as cores e a gente não confundir. Então aqui a primeira restrição vai ser para a quantidade necessária de produção da tinta SR. Então eu vou ter a quantidade utilizada da solução A para produzir SR, mais a quantidade da solução B utilizada para produzir também SR, mais a quantidade de silicato para produzir SR e de óleo de linhaça, tem que me produzir exatamente 100 litros. Então eu coloco igual a 100 nesse caso. Da mesma forma que eu fiz isso para tinta SR, eu faço para SS, com a demanda necessária. Então, ASS mais BSS mais
a quantidade de silicato mais a quantidade de óleo de linhaça tem que atender a minha demanda, que é, neste caso, 250 litros. Tudo bem, pessoal? Eu tenho essas duas, que são exatamente essas de baixo aqui. Mas eu tenho mais, né? Eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho que a solução do tipo A contém uma proporção só de silicato e uma outra proporção, uma parte dela é silicato e outra parte é óleo de linhaça. Assim como do tipo B. E quando eu for montar as requisições envolvendo a tinta SR, eu tenho que levar em consideração aquelas proporções. Pois bem, de que maneira? Cada litro de SR requer, no mínimo, 25% de silicato e 50% de óleo de linhaça. Então vejam, eu tenho aqui cada litro de SR requerindo no mínimo 25%, ou seja, uma parte em proporção que envolve silicato. Então, como é que eu monto para essa parte de silicato da tinta SR? Eu vou olhar quais os componentes que eu tenho que usar para a tinta SR que entram em silicato. Componente A tem silicato? Tem. Quanto de silicato? 60%. Então, ele pode ser utilizado. Componente B tem silicato? Também tem. 30%. Então, pode ser que eu utilize. E o próprio silicato puro pode ser utilizado. O óleo de linhaça entra nesse caso? Negativo. Então, para a composição do silicato, eu tenho essas condicionantes a ser utilizados, levando em conta as proporcionalidades dentro das soluções para cada um dos litros. Então, eu tenho que levar em conta a seguinte condição. Restrição em proporção aqui de silicato para a tinta SR. A de SR. Já volto aqui, vou deixar uns espaços porque vocês vão entender. Mais B de SR mais S de SR. No mínimo 25%, ou seja, tem que ser maior ou igual a 25%, que eu vou colocar aqui em números decimais, 0,25. Mas veja que eu não tenho, em toda a solução A, como eu disse anteriormente, a composição dela sendo silicato. Quanto que é? 60%. E na B, 30%. Então, dependendo, por exemplo, se eu usei 10 litros da solução A, só 60% desses 10 litros correspondem a silicato, ou seja, 6 litros. Então, para estar adequado à quantidade, eu tenho que levar em conta aquela proporcionalidade. E nesse caso, eu coloco aqui na frente do SR 0,6, que corresponde a 60% da quantidade relativa a silicato. Assim como aqui na frente do B, 0,3. Mas vejam o seguinte, isso daqui, eu só estou olhando dentro da tinta quantos litros eu tenho representando na tinta SR o componente silicato, mas isso está em litros desse lado. E desse outro lado está em porcentagem. Então veja que as condições aqui nesse caso não estão coerentes. Aqui em cima eu tenho do lado esquerdo litros e do lado direito também litros. Então não tem problema. Então como é que eu faço para encontrar a proporcionalidade? Eu não pego sempre a parte pelo todo? Aqui em cima desse lado eu tenho a quantidade em litros nesses componentes que estão associados a silicato. Mas isso é proveniente de toda a quantidade de tintas em litros de SR, que é o quê? É a soma desses caras aqui. Então eu tenho que dividir, para ter proporcionalidade, esse cara todo
do lado esquerdo, para ter em porcentagem, eu tenho que dividir pelo total aqui. Então, eu tenho que dividir por ASR mais BSR mais SSR mais OSR. Aqui entra o óleo de linhaça. Aqui embaixo sim, porque ele é parte necessária para a composição da tinta. Tudo bem? Então veja que eu tenho essa proporcionalidade. Agora sim, eu tenho desse lado uma proporção e desse lado também uma proporção. 25 partes de 100 é 25%, ou 0,25. E aqui também, a quantidade de litros que eu utilizei desses componentes relativos a silicato dividido por tudo que eu utilizei para compor a tinta SE. Tá bom? E como é que eu monto então essa equação aqui? Eu posso pegar nessa inequação esse cara todo que está dividindo e passar para cá multiplicando. Tá? Então logo em seguida, depois a gente vai fazer isso. Mas aqui, dando sequência, eu faço a mesma condicionante aqui para as outras predeterminações aqui, ou as outras restrições. Eu vou usar no mínimo 50%, tá aqui ó, o mínimo ainda, está sendo válido para as duas informações seguintes, para silicato e para óleo de linhaça. Então, no mínimo 50% de óleo de linhaça. Então, novamente, maior ou igual, só que agora 50%. Óleo de linhaça, similar ao que eu fiz com silicato, aqui tem óleo de linhaça na solução A, na solução B, esse pula, que é puro silicato, e aqui óleo de linhaça. Então, para compor a tinta SR, aqui em cima, como a solução A é só uma composição de silicato e de óleo de linhaça, então eu vou ficar com 0,4, que é 40%, complementando ali o 0,6 que está acima, na solução A, que corresponde a óleo de linhaça. Para montar a solução SR, mais 70% da solução B, que corresponde a óleo de linhaça, e mais o próprio óleo de linhaça para compor a solução SR. Para ser no mínimo 50%, desse lado aqui eu divido também pelo total da substância tinta SR, quantidade em litros. Então, ASR mais BSR mais quantidade em litros de silicato para compor a tinta SR, mais a quantidade em litros de óleo de linhaça puro para compor SR. E de maneira análoga também eu faço para a tinta SS. Quais são os requisitos mínimos aqui? Para a tinta SR, no mínimo 20% de silicato, e agora olha o detalhe, no máximo 50% de óleo de linhaça. Então, dando sequência aqui às condições de mínimo, agora olhando SS, silicato tem aqui e tem aqui. Ou seja, A, B e S. No mínimo 20%. Então, eu vou fazer aqui um cálculo parecido e colocar em destaque com uma outra cor para a tinta SS. Então, eu vou ter para silicato, novamente, a proporção 0,6 da substância A, só que agora para a tinta SS. 0,6 está associado à proporção de silicato na substância A. 0,3, que é 30% na solução B, para a tinta SS. E o próprio silicato inteiro, 3 S aqui. No mínimo 20%, ou seja, isso daqui,
maior ou igual a 0,2. E tudo isso daqui também, para estar em proporção, tem que estar dividido pelo total de litros utilizados para compor a SS. ASS, BSS, mais SSS, mais OSS. E por fim, recapitulando aqui, ó, no máximo agora 50% de óleo de linhaça. Então, no máximo 50% de óleo de linhaça para a tinta SS, então vai ser menor ou igual a essa relação de desigualdade. Então agora eu vou ter 0,4 A substanciado para a tinta SS, mais 0,7 BSS, mais OSS, óleo de linhaça, menor ou igual a 50%, ou seja, 0,5. Dividido aqui desse lado também pelo total, porque eu quero em proporção. ASS mais BSS mais SS mais OSS. E assim eu tenho as minhas restrições. Veja que agora eu atendi todas as condicionantes. Aqui as proporções de silicato e de óleo de linhaça. Aqui estão informados as proporções das soluções, os preços, os custos dos produtos foram informados na função objetivo e a demanda foram as duas primeiras restrições. Para, como eu disse, ficar mais claro o uso dessas minhas restrições, eu tenho que passar todos esses denominadores para lá, multiplicando as proporções. E aí jogar novamente eles para a esquerda, ou seja, esse cara aqui, ó, todo o denominador, eu vou passar para lá multiplicando. Tá dividindo, passo para lá multiplicando. E aí depois de passar multiplicando, eu jogo todos os valores para esse lado aqui, para juntar com essa parte. Eu vou passar, obviamente, subtraindo. Então, como é que fica aqui nesse caso, né? Como é que fica a minha montagem um pouquinho mais limpa para essas minhas inequações? Então, eu vou colocar aqui uma barrinha e vou escrever ao lado aqui, já fazendo essas duas etapas, ó. Todos esses caras aqui, na hora que eu passar multiplicando por 0,25, o 0,25 vai multiplicar o A, o B, o S e o O. E aí eu vou ficar então com 0,25 vezes cada um deles passando para cá, o sinal negativo, ou seja, vai ficar. E desse lado não vai sobrar nada, ou seja, vai ficar zero. Então, eu vou reescrever essas duas em destaque vermelho da seguinte forma. Zero vírgula seis ASR mais 0,3 BSR mais SSR menos 0,25 que multiplicou cada um dos termos que está ali embaixo. Eu vou colocar em evidência aqui, tá? Vou colocar
já que todos estão multiplicados por 0,25, ASR, PSR, mais SSR, mais OSR. Fecha parênteses, porque todos esses são negativos. Isso maior ou igual a zero. Quase não deu, hein? Ó. Ah, mas eu tenho aqui então 0,6 ASR, 0,25 ASR, 0,3 BSR, menos 0,25 SR, assim como 1 SSR e menos 0,25 SR. Eu posso reagrupar. Sim, eu posso fazer isso. Então, a minha equação final vai ficar assim para essa linha. 0,6, pensem em centavos, 60 centavos menos 25 centavos, olhando a ASR, eu vou ficar com 0,35 positivo. 0,35 ASR mais BSR 0,3 ou 0,30 BSR menos 0,25 BSR, vou ficar com 0,05 BSR e 1 SSR menos 0,25 SSR, vou ficar com mais 0,75 SSR. E sobrou aqui o menos 0,25. OSR. Maior ou igual a zero. Então essa é a minha restrição que fica. Vou destacar ela aqui. Para vocês visualizarem bem. Fazendo a mesma coisa com essa outra aqui embaixo, eu vou ficar com 0,4 ASR menos 0,5 ASR. Eu já vou fazer direto aqui, tá bom, pessoal? Então eu vou ficar com menos 0,1 ASR, 0,4 menos 0,5 dá menos 0,1. 0,7 BSR menos 0,5 BSR vai dar mais 0,2 BSR. 1 OSR menos meio OSR vai dar meio OSR. Eu vou colocar na ordem que eles estão aparecendo. Vou colocar o S primeiro aqui. O S só tem embaixo. Então vou ficar com menos meio.
S, SR, mais meio de óleo de linhaça para a substância para a tinta SR. Que eu tinha um inteiro aqui em cima, com meio que passou para lá subtraindo à esquerda, maior ou igual a zero. Então essa é a segunda restrição desse caso. Para esta próxima aqui, para essas duas últimas. Então, fazendo aqui direto também, vou colocar em azul. Então, veja que eu tenho 0,6 ASS em cima, e aqui o ASS embaixo vai passar multiplicando 0,2. Quando eu passar para a esquerda, vai passar menos 0,2 ASS. 0,6 menos 0,2 vai ser 0,4 ASS. 0,3 BSS menos 0,2 vai dar 0,1 BSS. 1 SSS menos 0,2 SS vai dar 0,8 SSS menos O menos 0,2 O SS maior ou igual a zero. E por fim, essa última, fazendo o mesmo raciocínio, eu fico com o seguinte: 0,4 menos 0,5 vai dar, novamente, menos 0,1 ASS agora. 0,7 menos 0,5 vai dar mais 0,2 BSS. Menos meio, ou menos 0,5 SS. Deixa eu escrever aqui um 5, bem 5 mesmo. Vocês não confundirem com o S. E 1 OSS menos meio OSS vai dar mais meio OSS. E o detalhe é que agora a condição de desigualdade nessa última é invertida das demais. É menor ou igual a zero. Então essas são as minhas restrições. Eu tenho então ao todo essas duas em vermelhinho, essa em vermelho que eu circulei em azul e essas outras três em azul que eu obtive fazendo um cálculo similar a esse que eu desenvolvi aqui para essas outras três desigualdades. Feito isso, próximo passo, jogar no simplex, resolver. Ok, pessoal?